A paz do Senhor, meus irmãos. É motivo de alegria, júbilo, estarmos reunidos na casa do Senhor, nosso Deus, nesta noite, para juntos podermos bendizer, exaltar o santo nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero nesta feita justificar a ausência do nosso pastor. Ele está ali no Guarujá, em uma das nossas igrejas, precisamente Monteiro da Cruz, ministrando ali para os irmãos. Já há alguns dias, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, e nesta noite, eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede para poder aqui juntos podermos meditar nesta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão em suas casas e estão nos prestigiando com a sua audiência neste momento. E eu quero convidar você aqui, esteja convidando outras pessoas, mandando o link aí para outras pessoas, como eu gostaria que todos pudessem ouvir nesta noite a palavra que o Senhor nosso Deus tem para nós. Eu vou pedir para um dos nossos auxiliares, obreiros aqui, por gentileza, esse ventilador, se puder tirar ele aqui do meu foco. Abra sua Bíblia, Eclesiastes 8 e 5. Eu quero tomar a parte final deste verso como base para o que Deus tem para nós nesta noite. Se você puder anotar o que será falado, o que será ministrado nesta noite, faça isso. Depois você vai poder estar estudando, meditando e se aprofundando muito mais. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. E eu oro e eu peço para que Deus se mova pelo seu Espírito e aplique a sua palavra nos nossos corações. Eclesiastes 8 e 5. A palavra do Senhor diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Repita comigo: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Mais uma vez: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Nesta noite, meus irmãos, eu quero falar sobre a importância do discernimento. Fale comigo: a importância do discernimento espiritual. Mais do que nunca, nós estamos necessitados de ouvir acerca deste tema. E eu quero louvar a Deus e bendizer ao Senhor, porque Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a necessidade do seu povo, Ele conhece a necessidade do rebanho, e Ele sabe que tipo de alimento o rebanho, a igreja, precisa para os dias atuais.
Quando nós falamos em discernimento, discernimento é ter a capacidade de identificar a essência do que está diante de nós. O discernimento, meus irmãos, é algo que supera a vista, o conhecimento comum. O discernimento nos faz tomar decisões fundamentadas no conhecimento de Deus. É altamente perigoso viver sem discernimento. Fale comigo, é perigoso viver sem discernimento. Muitos, por falta de discernimento, destruíram o que construíram durante anos. Outros, por falta de discernimento, viram oportunidades, viram bênçãos, viram portas abertas, onde era uma armadilha, uma cilada. Outros, por falta de discernimento, estacionaram na vida espiritual. Vocês viram que nós acabamos de cantar, e a letra do cântico dizia: leva-me além. Muitos, por falta de discernimento, estagnaram, estacionaram na vida espiritual. Outros, por falta de discernimento, não compreendem o mover, a direção de Deus. Deus está impelindo a sua igreja. Deus está movendo a sua igreja através do seu Espírito. Algumas coisas estão acontecendo e nós não podemos ficar alheios. Nós não podemos estar ignorantes quanto ao tempo, quanto ao mover de Deus para este tempo. Muitos, por causa da falta do discernimento, estão vivendo confusos, enganados pelo seu próprio coração, pelas suas próprias emoções e sentimentos. O poeta diz que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Há um desejo da parte de Deus que nós venhamos neste tempo termos discernimento, para que não vivamos confusos, para que não vivamos perdidos, para que possamos alcançar e conquistar o que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Existem, meus irmãos, na Bíblia, duas palavras gregas para definir, para designar tempo. Primeira palavra, cronos. Cronos fala do tempo que pode ser medido, do tempo que pode ser contado, do minuto, da hora, do dia, do mês, da semana, do ano. Cronos. Mas a palavra tempo também é designada no grego como kairos. E kairos, meus irmãos, é o tempo apropriado, é o tempo perfeito. E eu quero compartilhar com vocês o exemplo do que é kairos, do tempo kairos na Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vamos estar lendo alguns textos bíblicos para nesta noite embasar o que Deus está ministrando aos nossos corações
através da sua palavra. Um exemplo de kairós na Bíblia. Lucas capítulo 19, versículo 43. A palavra do Senhor diz: porque dias virão sobre ti. Lucas 19, 43. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo, kairós, da tua visitação. Aqui o Senhor Jesus está falando de um tempo de juízo sobre o seu povo. O Senhor está falando de um tempo de juízo sobre Israel. E este juízo aconteceu com precisão máxima, total, no ano 70 depois de Cristo. O povo judeu se insurge contra Roma, se rebelam contra Roma. O general Tito cerca a cidade. O cerco demorou meses. Um tempo muito longo. Muitos tinham ido, a história diz que muitos tinham ido para Jerusalém por conta da festa da Páscoa. O general Tito, com dificuldade de invadir as muralhas de Jerusalém, ele cerca Jerusalém. As portas estão fechadas, o povo está lá dentro. Começou a faltar o mantimento. Os dias se passaram, os meses se passaram. A fome, meus irmãos, era tão grande que os pais esperavam a morte dos filhos para poder alimentarem-se da carne dos seus próprios filhos. Mas eles declararam, quando estavam crucificando Jesus, que o seu sangue caia sobre nós. Até o momento em que o general Tito invade Jerusalém, destrói tudo, avança contra o templo, destrói o templo, e não fica pedra sobre pedra. Mas o Senhor Jesus alertou que isso aconteceria. Mas em seu alerta, Jesus proclama dizendo: não conheceste o tempo da tua visitação, o tempo, o kairós. O Messias estava ali com eles. 700 anos antes, Isaías profetizou com detalhes o seu nascimento, o seu caráter, a sua pessoa. Ele veio, mas eles não discerniram. Ele levantou o paralítico, ele curou o leproso, ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, andou sobre as águas, multiplicou os pães, os peixes, ministrou, profetizou, fez maravilhas. Mas eles não discerniam o tempo. O Messias estava ali, o Senhor estava ali, a oportunidade estava ali, a bênção estava ali, a vitória, a libertação estava ali, mas eles não discerniram. Então Jesus está dizendo: olha, vocês não têm discernimento, vocês estão perdendo o tempo exato, o tempo próprio, o tempo da visitação. Quantos estão entendendo a palavra nesta noite? Queridos, quantas vezes por falta de discernimento,
A oportunidade está passando ali diante de nós, está ali diante de nós. E nós não temos o discernimento de tomar posse daquilo que Deus está colocando diante de nós. Então a palavra diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por que não o receberam? Porque não discerniram. Estavam cegos. Ali estava o Messias esperado. O que eles mais almejavam, o que eles mais desejavam. Mas eles não discerniam o tempo. Abra sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. 2 Crônicas, capítulo 12. Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Ou melhor, 1 Crônicas. Isso. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. A palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Davi, meus irmãos, nos seus dias, tinha 200 homens da tribo de Isacar. E esses 200 homens, a palavra diz que eram destros na ciência dos tempos. Eram homens que discerniam o tempo. Eram pessoas que se voltavam para Deus, que buscavam o Senhor. E traziam do Senhor uma orientação, uma direção, uma instrução sobre o que o povo devia fazer. Davi não se dava o luxo de viver sem esses 200 homens, porque ele dependia da instrução de Deus. Esses homens discerniam o tempo. Esses homens tinham discernimento de Deus. Leia comigo o Salmo 119. Salmo 119. Verso 125. Salmo 119, verso 125. Sou teu servo, dá-me inteligência. Em outras versões está: dá-me discernimento para entender os teus testemunhos. Sou teu servo, dá-me inteligência, dá-me discernimento. O que é que você está enfrentando na sua vida? Talvez você esteja enfrentando uma situação financeira adversa. Talvez você esteja enfrentando uma situação de enfermidade. Talvez você esteja enfrentando um problema com um filho, com alguma pessoa da tua casa que está afastada dos caminhos do Senhor. Qual é a sua oração? Qual é a sua oração? Quantas vezes
a nossa oração é justamente em cima daquele problema que estamos vivendo. Senhor, eu estou vivendo um problema financeiro, me ajuda, Senhor. Me dá graça, para que eu possa ter esse problema financeiro resolvido. Mas, queridos, quando é que nós oramos pedindo a Deus discernimento? Senhor, dá-me discernimento. Dá-me discernimento, Senhor. Dá-me discernimento. Glórias ao Senhor nosso Deus. Quando a viúva chegou para o profeta e disse: olha, profeta, meu marido morreu, me deixou endividada, e agora está aqui o credor para levar os meus 2 filhos. O profeta não deu para ela dinheiro. O profeta deu para ela discernimento, instrução, conhecimento. Deus quer dar conhecimento para o seu povo. Deus quer dar discernimento para o seu povo. Deus quer dar entendimento para o seu povo. E o que foi que ela fez? Ela montou uma empresa. Ela montou uma empresa, queridos. A casa dela foi abençoada, o seu problema foi resolvido. E ela começou a ter que empregar pessoas. Porque é isso que Deus faz. Então eu quero te incentivar, eu quero te encorajar nesta noite a ir mais além, a orar a Deus com sabedoria, a pedir de Deus discernimento, a pedir conhecimento do Senhor nosso Deus. Salmo 119, o verso 66, o salmista chega diante do Senhor, e olha o que ele diz na sua oração. Na sua oração ele diz: ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Ele está orando, e ele está pedindo para Deus: Deus, ensina-me. Ensina-me, Senhor. Chega, meus irmãos, de nós vivermos tropeçando nos mesmos erros. Chega de nós vivermos uma vida círculo. Não avançamos, não logramos o que Deus, não conquistamos o que Deus tem para a nossa vida. Mude a sua oração. Peça para o Senhor te ensinar o bom juízo. Numa outra versão está escrito: examina-me. Aliás, ensina-me a discernir e a entender, pois creio nos teus mandamentos. Queridos, as pessoas estão batendo cabeça. As pessoas não sabem o que fazer. As pessoas não sabem como se comportar. Mas nós temos o Deus que é conhecedor de todas as coisas. Oh, aleluia. O Deus que é provedor. O Deus que está disposto, aleluia, a atender as nossas orações. O salmista orou e disse: ensina-me. Quanto choro, quanta dor, quantas perdas, quanto lamento, quantas situações de destruições, quantos caos, quantas coisas fora do lugar, porque nos falta o discernimento. Então a nossa oração tem que ser essa: ensina-me, Senhor, a discernir. Ensina-me, Senhor, a discernir. Muitas vezes pensamos
Quem deve ter discernimento é o pastor, são os líderes da igreja. Mas, queridos, essa bênção, a bênção do discernimento que vem de Deus, o discernimento espiritual, está estendida para todos nós. Oh, glórias ao Senhor nosso Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus. O Senhor tem uma direção para a sua igreja neste tempo do fim. Glórias ao Senhor. O Senhor tem livramento para a sua igreja neste tempo do fim. O Senhor tem promessas para a sua igreja. O Senhor tem palavra para a sua igreja neste tempo do fim. Acompanhe comigo o que está escrito no Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8. Glórias ao Senhor. Você que orou, você que pediu ao Senhor: Senhor, dá-me discernimento. Olha a resposta do Senhor. Salmo 32, verso 8, a palavra do Senhor diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Você pode glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Diga comigo, esta é uma promessa. Esta é uma promessa. Oh, aleluia. E eu quero ensinar vocês a orarem a palavra de Deus. Orem a palavra. O Senhor promete na sua palavra, e a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Se Ele promete na sua palavra te ensinar, te instruir, Ele vai te ensinar, Ele vai te instruir. Oh, glórias ao Senhor. Nós precisamos da instrução do Senhor. Nós precisamos da direção do Senhor. Nós precisamos do discernimento que vem do Senhor. Quantas decisões, quantas escolhas, quantas situações. Senhor, me instrui, Senhor, me ensina. Porque nós não sabemos. Nós não sabemos o que fazer. Quem sabe você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo, está vivendo uma situação de aperto, de dor. Não sabe o que fazer. Oh, aleluia. Se você precisa de uma resposta, o Senhor está aqui dizendo: eu te ensino, eu te instruo. Oh, glórias ao Senhor nosso Deus. Instruídos pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor. Davi não abria mão da instrução do Senhor. Ele não ia para a guerra sem a instrução do Senhor. Eu devo ir, eu não devo ir, como eu devo fazer, como eu devo agir. A instrução do Senhor. Oh, aleluia. Deus instrui o seu povo. Deus instrui o seu povo. Glórias ao Senhor. O mundo não vai entender. O mundo não vai entender muitas coisas, porque o mundo não discerne as coisas espirituais. Mas está todo mundo indo por aqui. A igreja está indo por outro caminho. A igreja está seguindo uma outra direção. Não é a direção que todo mundo está seguindo. Não é a mesma orientação que todo mundo está seguindo. Por quê? Porque a igreja, ela não é dirigida pelo Cronos, pelo natural. A igreja é dirigida pelo Kairos, o sobrenatural, o espiritual. Você é filho de Deus.
Aleluia, Deus vai te dirigir de uma forma espiritual. Você vai saber o que fazer e como fazer, o modo de fazer. Por quê? Porque você vai receber de Deus essa instrução para a tua vida. Glórias ao Senhor nosso Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus. O rei não está entendendo o que está acontecendo. O rei fala no seu palácio para suas pessoas de confianças: eu vou por aqui, eu vou fazer assim. Mas o Senhor, que vê todas as coisas e conhece todas as coisas, vai lá e traz tudo para o profeta Eliseu. Fala para o meu povo, assim, 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 assim. E o povo obedecia, e o mal não vinha sobre o povo de Deus. O rei ficou indignado: o que está acontecendo? Tem um traidor no nosso meio. Tem alguém que conta tudo, fala tudo que eu trato aqui para Israel. O Senhor está dando direção para o seu povo. O Senhor está guardando o seu povo. O Senhor está preservando o seu povo. O Senhor está dando instrução para o seu povo. Receba a instrução de Deus. Receba a instrução de Deus. Receba discernimento de Deus na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu ministério, nos teus negócios. Receba a instrução de Deus. Glórias ao Senhor. Você pode estar vivendo sob pressão, mas Deus tem direção para a tua vida. Deus tem instrução para a tua vida. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. E quando você se apossar da instrução de Deus para a tua vida, você vai descansar. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. Levante a sua mão e diga: ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Glórias ao Senhor. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que você resista toda ansiedade no coração, porque a ansiedade, ela se move contra o discernimento que vem de Deus para a nossa vida. Quantas vezes nós somos tão imediatistas? A ansiedade toma conta, as preocupações, as inquietações, e nós não conseguimos parar para discernir o que Deus tem para a nossa vida. Queridos, que tragédia. A oportunidade está diante de nós, ao nosso alcance, e você perdeu o tempo da visitação. Que triste. A oportunidade está ali, a bênção, a porta está ali. O Senhor está: me busca, se prostra diante de mim para eu te instruir. Você orou, você clamou, a promessa está diante de ti, mas você não consegue ver. Você não consegue enxergar. Quantos cristãos neste tempo que não conseguem enxergar, estão com a visão embaçada, não conseguem discernir. Que tragédia! Queridos, Deus está sacudindo o ninho. Deus está sacudindo a igreja, para que a igreja desperte. Nós estamos muito bem aconchegados. Estamos muito bem confortáveis. Estamos vivendo o bom,
O bom, fale comigo, o bom. Mas Deus quer nos levar para o melhor. O bom, mas Deus está dizendo, tem mais. Tem mais. Então Deus vai sacudir o ninho. Então Deus vai sacudir a igreja. Porque Deus, aleluia, quer nos levar para um outro nível. Diga para o seu vizinho, Deus quer te levar para um outro nível. Aleluia, Deus pega na tua mão hoje para te levar para um outro nível. Aleluia, mais além. O Senhor quer te levar às águas profundas. O Senhor quer te tirar, aleluia, do artificial, do superficial. O Senhor quer te tirar da periferia. O Senhor quer te levar às águas, quer nos levar às águas profundas. Discernimento. Discernimento. E talvez você não esteja entendendo por que eu estou vivendo tudo isso, por que eu estou passando por tudo isso. Você está procurando resposta. Deus está batendo na porta do teu coração, dizendo, vamos para outro nível. Você já está muito tempo parado nesse degrau. Tem um degrau superior. Glórias ao Senhor nosso Deus. Quantos estão recebendo a palavra do Senhor nessa noite? Pastor, qual é a fonte de discernimento? Para terminar, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, no capítulo 14. Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem tem o Espírito Santo? O que foi que Jesus falou a respeito do Espírito Santo? Ele disse, olha, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então, o que está acontecendo? Por que não estamos sendo ensinados? Porque muitas vezes nós não paramos para ouvir o que o Espírito Santo quer nos ensinar. A correria é tão grande, são tantas ocupações, são tantas distrações, que nós não paramos para ouvir o Espírito Santo nos ensinar. E Ele está na terra com esta missão. Ele está ensinando, Ele está ensinando, Ele está ministrando, Ele está ministrando. Aleluia. Converse com o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, Ele vai te ensinar. Você está com o coração apertado, você chegou aqui nesta noite com tristeza, você chegou aqui com uma dor, você chegou aqui com uma perda, você chegou aqui com um lamento. O Espírito Santo vai te instruir, o Espírito Santo vai te ensinar. Abre o teu coração para o Espírito de Deus. Ore ao Senhor para que Ele te ensine, para que Ele te dê discernimento. Glórias ao Senhor. Você vai voltar para tua casa nesta noite de uma forma diferente. A tua semana será diferente, o teu mês será diferente, esse ano vai ser diferente. Por quê, pastor? Porque você vai receber discernimento da parte de Deus. Você vai saber o que fazer, você vai saber como fazer, você vai saber como se conduzir. Tudo que o inimigo quer, tudo que o adversário das nossas almas quer, é ver você estacionado, é ver você parado, é ver você perdido, se lamentando,
sem saber o que fazer. Mas Deus está dizendo: eu quero trazer discernimento para o meu povo. Eu quero trazer discernimento para o meu povo. Oh, glórias ao Senhor nosso Deus. Discernimento para o meu povo. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor nosso Deus. Talvez você não tenha durante aquelas horas do dia o teu pastor por perto. Talvez você não tenha aquela pessoa conselheira que tem um discernimento da parte de Deus. Talvez você não tenha em determinados momentos, mas o Espírito Santo, todo tempo Ele vai estar aí. Fale com Ele. Diga para Ele: Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Me instrui. Me instrui. E o Espírito de Deus, o Senhor pega na tua mão e Ele vai te conduzir. Mas a palavra diz, olha como é que o Senhor ministra aos nossos corações. Ele diz: eu vou te guiar. Salmo 32, verso 8. Mas eu vou te guiar com os meus olhos. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Eu não posso te ver. O apóstolo não pode te ver. Aleluia. Mas os olhos do Senhor estão te vendo. Os olhos do Senhor estão te acompanhando. Glórias ao Senhor. Você não sabe o que fazer. Você não sabe, aleluia, que direção tomar. Abra a tua voz. Abre o teu coração e diga: Senhor, ensina-me a discernir. E o Senhor vai te ensinar. O Senhor vai te instruir. Curve a sua cabeça e adore ao Senhor. Adore ao Senhor, você aí na sua casa. Oh, aleluia, essa unção de Deus chegue até você. Chegue até você. Oh, aleluia. Não vamos andar perdidos. Não vamos andar batendo cabeça. Porque o Senhor traz discernimento para o seu povo. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Fiquemos em pé. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. Queridos, quantas vezes eu firmei contratos, quantas vezes eu fiz alianças, quantas vezes eu fiz associações sem o discernimento de Deus. Chorei. Quantas decisões, quantas escolhas que eu fiz sem o discernimento de Deus, que só me trouxe choro, dor. E talvez você, como eu, tenha feito escolhas, tenha tomado decisões na sua vida, e hoje você está aqui gemendo, sofrendo, e você me diz: pastor, e agora? Eu já fiz as escolhas, eu já tomei as decisões, eu sei que foram erradas, eu errei porque eu não busquei o discernimento, eu não busquei a instrução de Deus. E agora? Eu quero te dizer que o Senhor está aqui. O Senhor da misericórdia. O Senhor da misericórdia. Talvez você diga: pastor, a minha vida está um caos. Quantas perdas, pastor. Que cabeçada que eu dei na minha vida.
O Senhor é especialista em colocar aquilo que está fora de ordem em ordem novamente. Oh, aleluia! O Senhor é especialista em trazer vida onde não há mais vida. O Senhor é especialista em viradas extraordinárias. Se prepare, aleluia, para receber uma virada espetacular de Deus na tua vida. Aleluia, porque nós temos um Deus que é misericordioso. A graça do Senhor é superabundante. Ele tem um poder para fazer novas todas as coisas. Oh, aleluia! Aquilo que foi perdido, Ele tem o poder para trazer restituição. Glórias ao Senhor. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus vencedor para todos sempre. Ele tem poder, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Descansa nele, descansa nele, descansa nele. A tua cabeçada do passado, o teu erro do passado, fica lá no passado. O Senhor faz coisas novas. O Senhor te dá discernimento. O Senhor te dá instrução. O Senhor, aleluia, toma a tua mente nesta hora, para que nós tenhamos a mente de Cristo. O Senhor vai te ensinar o que fazer, como fazer, aonde ir, o que dizer. Receba agora a porção de Deus, discernimento espiritual para a sua igreja, para o seu povo neste tempo. O caminho que devemos seguir, podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar. O caminho que devo seguir, podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Queridos, quantas vezes você é tentado para se mover, para sair de uma posição, mas nesta noite o Senhor está te dando discernimento, que não é para sair do teu lugar. Oh, aleluia, vocês estão entendendo como o discernimento é importante? Aplauda o nome do Senhor nosso Deus. Aplauda o nome do Senhor nosso Deus. Desfrute, Pastor Tony. Aleluia.